pessoas vestiam no Brasil dos séculos passados? Essa é a pergunta que o projeto Traje Brasilis quer responder diante de seus olhos. Leve sua imaginação até o século XVIII. Mergulhe nas últimas décadas dos anos 1700. O que você conhece como Brasil, esse país enorme, era a mais vasta colônia do Império Português. Maior que os territórios conquistados na Índia. E mesmo se falarmos de África, maior que Angola, maior que Moçambique, maior que São Tomé e Príncipe e Cabo Verde somados. Território tão vasto que você há de imaginar a diversidade em clima, vegetação, produção econômica, tipos físicos. E não podemos nos esquecer nas formas de se vestir também. Dos charcos e pampas do sul, a floresta amazônica do norte, passando por maciços à beira-mar, mares de morros, bromélias, cerrado, caatinga. Os povos originários, tribos indígenas, por aqui ainda viviam. E até hoje ainda vivem, só que em muito menor número do que naquela época. A maior diáspora humana também deixou sua marca em quem somos. Diversas etnias e culturas africanas aqui foram forçadas a aportar, e pelo nosso território se espalharam. É o que conhecemos pelo nome de tráfico atlântico de escravos africanos. Nessa colônia brasileira, além da extração de pau-brasil, da produção agrária de exportação, sobretudo a cana-de-açúcar, havia também uma agricultura e pecuária de subsistência e o contínuo procurar por metais preciosos. A escravidão era a base da mão de obra para todas essas tarefas e também para qualquer outra que lhe venha à mente, do trabalho doméstico, da vida diária nas fazendas e vilas. Havia tanto a escravidão indígena quanto a escravidão negra trazida pela diáspora africana. E nessa época nem se falava em tráfico, pois ainda não era proibido. Ao contrário do sucesso espanhol em suas colônias vizinhas pela América do Sul, com muitas minas de prata, os portugueses amargaram quase 200 anos sem encontrar metais preciosos no Brasil. Eles aqui aportaram em 1500. A colonização propriamente dita inicia-se mais para a década de 1530, com as capitanias hereditárias e as monoculturas de exportação. Embora adentrassem pelos rios e matas, nos caminhos já trilhados por indígenas e, por vezes, chegavam num Brasil tão profundo que hoje nós, com carros e aviões, nos espantamos. Mas a maior parte dos colonos ainda arranhavam as franjas do litoral. E no litoral brasileiro não havia os metais procurados. Foi só no final do século XVII, nos idos de 1693, que bandeirantes vindos de São Paulo, tanto na intenção de capturar índios para a venda como escravizados, como de procurar metais e pedras preciosas, encontraram as primeiras regiões auríferas, em terras que hoje fazem parte do estado de Minas Gerais. Volto a repetir, quase 200 anos depois da esquadra de Pedro Álvares Cabral aqui aportar. Finalmente, eles encontraram ouro. É a partir dos anos finais do século XVII, mas sobretudo no século XVIII, os 1700, que se consolidará grandes mudanças no Brasil, em virtude do ouro e dos diamantes. Uma das grandes mudanças decorrerá da grande imigração provocada pela descoberta dessa riqueza mineral. Gente de todos os lugares afluirá para Minas Gerais, seja por vontade própria, seja acorrentada. Mais colonos portugueses e também mais escravos da África, e também mais colonos anteriormente estabelecidos ou na Bahia ou em São Paulo. Uma guerra pelo direito à exploração do ouro ocorrerá, a Guerra dos Emboabas. Até a capital da colônia, que antes ficava em Salvador, vai passar para uma região portuária mais próxima das minas, o Rio de Janeiro. Inúmeras vilas e cidades vão surgir, uma concentração de gente até então inédita na colônia brasileira, o que acabou formando uma classe urbana de extrato médio, que chamamos de classe média mineira, que não eram nem os escravos nem os grandes senhores extratores de ouro.
comerciantes, barbeiros, militares, costureiras, etc. E por militares, vamos lembrar de Carlos Julião. Ele era membro do exército português e esteve no Brasil por volta de 1779 e 1780. Além de militar, Carlos Julião pintava os tipos físicos e sociais, com especial ênfase nos trajes que encontrava por aqui. E parece ter percorrido a Estrada Real, que ligava o porto do Rio de Janeiro às vilas mineiras extratoras de ouro e diamante, pois publicou o livro Riscos Iluminados de Figurinos de Negros e Brancos dos Usos do Rio de Janeiro e Cerro Frio. São desse livro as imagens que escolhemos para fazer as reconstruções históricas do projeto Traje Brasilis. Carlos Julião e seu livro Riscos Iluminados são as nossas referências. Pelas ilustrações de Carlos Julião, vemos a heterogeneidade étnica e cultural dessas terras. Vemos indígenas em trajes de sua própria cultura, mas também vemos indígenas fazendo uso de parte do guarda-roupa europeu. Vemos mulheres de ascendência mista, europeia e indígena, em roupas europeias, mas com o cabelo solto à moda indígena. Vemos muitos militares, de muitas patentes, tanto negros quanto brancos. Vemos negros escravizados na lida diária do trabalho árduo. Vemos escravizados sendo açoitados. Vemos escravizados em dias de festejos. Vemos negros alforriados ou já nascidos livres. Vemos a miscigenação em diversos personagens, assim como também vemos homens e mulheres brancas. Entre as mulheres brancas, há uma senhora que porta um dos trajes de maior indicação de alta ascendência social. Um vestido facilmente encontrado entre a nobreza e a alta burguesia europeia do período. É o vestido que eu escolhi usar, um robe à l'anglaise. Em um vídeo próprio, veremos que vestido é esse e no que ele se difere das demais roupas das senhoras que estão ali ao seu lado. Na verdade, pela figurinha de Carlos Julião, poderia ser tanto um robe à l'anglaise quanto um robe à la française, pois esses dois, por vezes, só se diferenciam pelas costas. Mas se eram vestidos facilmente encontrados em cortes europeias, você pode estar se perguntando em que tipo de evento eles poderiam ser usados pela elite colonial. Vamos dar o exemplo das festas públicas. Embora os ventos do iluminismo já começassem a balançar as estruturas da sociedade estamental, tanto a Revolução Francesa lá na Europa, quanto a Inconfidência Mineira aqui no Brasil, ambas ocorridas no mesmo ano, ainda não tinham sido deflagradas. Estamos, portanto, em pleno antigo regime, na colônia de uma metrópole absolutista. A figura do rei é de extrema importância, mesmo em terras longínquas. E existiam fortes relações entre a Igreja Católica e o poder monárquico. Todas as datas monárquicas eram comemoradas com festas da Igreja. Nas colônias, a celebração dessas datas tinha como principal objetivo fazer presente a imagem do poder real, estabelecendo um elo entre um rei geograficamente distante e seus súditos, através de acontecimentos que significavam uma continuidade de seu poder. Muitas foram as festas religiosas e festas públicas organizadas para comemorar os nascimentos, casamentos e coroações de membros da família real, como também as demonstrações de pesar e dor pela morte de um rei, aqui, em pleno solo brasileiro. A mistura entre sagrado e profano era constante, e fosse a celebração pelo dia de um santo padroeiro ou pelo casamento de um rei, uma sequência de missas solenes, procissões nas ruas, por vezes até fogaréus pelas noites, representações teatrais, danças, corridas de touros, jogos de cavalaria, cavalhadas teatralizadas, disparos de artilharia,
lamparinas iluminando as ruas pelas noites, óperas e até queima de fogos. Vamos aqui apresentar 2 vídeos no formato do Dressing Up a Lady, o formato que apelidamos de Vestindo a Madame. Um vídeo de uma moça branca da classe média mineira e outro vídeo de uma senhora branca da elite vestindo o tal robe à l'anglaise. A senhora do robe à l'anglaise certamente teria escravos domésticos em casa. Já a moça da classe média, que supomos ser uma costureira, talvez pudesse ter um ou uma escrava doméstica, ou até mesmo nenhum, diante do alto preço dos escravos africanos na região mineira, justamente porque eles eram muito usados para a extração de ouro ou para a produção agrícola. Saiba que a coroa portuguesa criou todo tipo de impostos para lucrar com uma sociedade mineradora. Em todo caso, tanto num vídeo quanto no outro, optamos por não fazermos nenhuma mise-en-scène de escravidão, por razões óbvias de que não queríamos reviver nenhuma escravidão. Aqui, só a roupa nos interessa. Os valores e condutas da sociedade colonial nos são abjetos, arcaicos e desumanos. O que buscamos é recriar a moda da sociedade colonial, para fins didáticos educacionais. Jamais os valores coloniais. Nem os valores da sociedade patriarcal, nem os valores da sociedade escravocrata. Quem é saudosista do passado brasileiro, ou é ignorante, ou é perverso mesmo. Por essa razão, a moça da classe média aparece se vestindo sozinha, o que foi uma escolha muito boa, até para mostrarmos que era possível se vestir sozinha e que muitas mulheres faziam isso nos séculos passados, tanto na Europa quanto no Brasil. Nem todas tinham empregados ou mesmo escravos. Já a senhora da elite no robe à l'anglaise aparece sendo ajudada por sua costureira. Costureira essa que é a mesma moça do vídeo da classe média. Pronto, e assim temos uma senhora da elite sendo vestida com a ajuda de alguém. O que não precisa ser imortalizado num vídeo com uma relação de escravidão, porque de desgraças já basta o passado. Esses 2 vídeos logo estarão disponíveis aqui no canal para vocês. Gostaríamos que vocês observassem que muitas peças de roupas se repetem nos 2 vídeos, porque eram peças usadas tanto pela elite quanto pela classe média, como as meias, a chemise branca, os stays dando sustentação ao corpo. Assim como hoje as mulheres pobres e ricas usam calcinhas e os homens pobres e ricos usam cuecas, naquela época todos usavam chemise. O que diferia lá, assim como o que difere hoje, é a qualidade do material que faz as peças de roupa. Na Europa, era comum partes da chemise ficarem à mostra, como um detalhe a brotar por baixo de todo o traje. Uma afirmação de higiene e até de classe social, visto que manter as roupas extremamente brancas era algo reservado a uma elite que não se envolvia em atividades manuais e podia ostentar suas roupas sempre limpas. Nas aquarelas de Carlos Julião, encontramos alguns exemplos da chemise sendo usada dessa forma, como na figura dessa mulher negra, provavelmente livre e também pertencente à classe média urbana, pelos belos sapatos, meias ornadas e demais roupas que porta. Vejam a chemise branca como detalhe a brotar das mangas. Formando a maioria esmagadora da população mineira, não era incomum encontrar negros livres e até pertencentes aos postos de fiscalização e controle da coroa portuguesa. Podiam ser membros da classe média ou até da elite mineira. Vale lembrar que Chica da Silva, uma mulher negra, foi esposa do homem que ocupava o mais alto cargo da cidade de Diamantina, o contratador de diamantes. Com o passar das décadas da mineração, sobretudo ali na quadra dos anos 1780, já havia algumas gerações de filhos e netos entre mulheres negras e colonos portugueses. Muitos desses eram enviados a estudar direito em Coimbra, norte de Portugal, e voltavam para trabalhar nos postos da administração da coroa portuguesa nas Minas Gerais. Entre os próprios tipos físicos retratados por Carlos Julião, fica evidente essa miscigenação. Alguns são claramente brancos, outros claramente negros,
outros claramente indígenas, mas alguns de pele nem tão clara, nem tão escura. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardem os 2 próximos vídeos do projeto Traje Brasilis, que é justamente os vídeos do Dressing Up a Lady. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e apertar o sininho. Até breve!